Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa noite. Oi, Bocardi, boa noite. Boa noite para Carol, para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Oi, Vera. Vera, vamos lá. Day after da PEC do... Nossa, como é que é? Da bondade, do vale tudo, kamikaze. Isso aqui não falta de nome para essa PEC, hein? PEC dos bilhões, a Folha está chamando, né? Porque o nome que eles deram é PEC dos combustíveis, mas tem muito mais que combustível ali, né? O Bocardi entrou um pouquinho de tudo. E no fim acabaram aumentando a conta. Entre a gente terminar de conversar ontem no Viva Voz e aprovarem, foram mais uns 8 bilhões. São bilhões, assim, a minuto nessa PEC. E a Câmara pode inflar muito mais a conta. Esse é o pior do day after aí. É o que pode ser feito pelos deputados, porque o céu é o limite, né? Chegando numa Câmara comandada pelo Arthur Lira. Então, tudo que ficou de fora no Senado, e tinha ali uma proposta do senador Eduardo Braga para se colocar mais uns bilhõezinhos também para subsidiar a gasolina, e isso o Paulo Guedes, apesar de condescender com todo o resto, conseguiu tirar. Isso pode voltar na Câmara, tem essa possibilidade. E lá, como no Senado, Bocardi e Carol, eles vão antecipar ao máximo essa votação, quebrar todos os interstícios, tirar da frente todas as comissões, tentar jogar já no início da semana mesmo para o plenário, para aprovar toque de caixa, para que possa começar a ser pago o pacote de bondades já no início de agosto. Então será pago o auxílio turbinado, Auxílio Brasil turbinado em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Com isso tem um grande gás aí na campanha reeleitoral do presidente Bolsonaro, que hoje elogiou o Senado pela colher de chá que lhe deu, mas o mercado ficou em polvorosa, está temendo ainda mais a passagem dessa PEC bilionária pela Câmara, pela possibilidade dos deputados aumentarem a irresponsabilidade fiscal que já foi cometida pelos senadores. E é aquele dia em que todo mundo acorda, faz bobagem na festa e acorda de ressaca, sabe como é? Senador de tudo quanto é partido, aprovou a farra, não pensou nas consequências, né? Não pensou que haveria um dia seguinte, agora estão apanhando do mercado, apanhando dos seus próprios eleitores pela incoerência. O Lula deu um puxão de orelha nos senadores do PT e está todo mundo assim tentando dizer, mas eu não sabia que era assim, mas também faltou orientação, mas todo mundo sabia que estava implodindo o sistema de controles de gastos no país, implodindo a legislação eleitoral, dando um aval eleitoral enorme para o presidente. Todo mundo avisou isso e todo mundo fez de bom grado, inclusive a senadora Simone Tebet, que é pré-candidata, o senador Tasso Gereissati, que é candidato a vice, todos os senadores do PT, foi todo mundo ali cúmplice da benesse e na votação de uma PEC totalmente inconstitucional e ilegal. Todo mundo preocupado com a eleição, menos o Serra, que não vai disputar nada esse ano, né? Então aí pôde votar contra. Serra foi o único senador coerente, Carol, e é interessante isso, porque hoje, né, exatamente hoje, se comemora o aniversário do Plano Real, que foi justamente uma tentativa de conter de vez o processo inflacionário no Brasil, dar alguma coerência a isso, e dali para frente, depois do governo, ele foi ainda no governo Itamar, depois vieram os governos do Fernando Henrique, criou-se um arcabouço ali de medidas fiscais para tentar dar um freio no gasto, freio nos gastos públicos e transparência nos gastos públicos, que foi tudo que foi absolutamente posto de lado na votação de ontem. Já na véspera da votação, o senador José Serra fez um fio no Twitter anunciando que votaria contra. Diante de todo mundo anunciando que, olha, eu sou contra, olha, é inconstitucional, mas eu vou votar a favor por causa dos pobres, por causa do preço dos combustíveis e tal, eu cheguei a imaginar que ele não ia ficar sozinho nessa posição, votando sendo o único contrário, mas ele manteve a coerência com o que ele havia anunciado que faria. Isso é sempre louvável e é cada vez mais raro em política. Então, alguém que participou da criação desses marcos
importantes e institucionais e que votou para não implodi-los. Eu acho que isso é digno, sim, de respeito. Eu não sei se ele vai ser candidato a deputado federal, havia essa possibilidade, ou se ele de fato já anunciou que não será candidato a nada. Ele não está com a saúde 100%, ele se mostra um pouco fisicamente debilitado quando você o encontra, mas votou com coerência. Eu acho que merece. A gente fala tão mal de político e acho que quando o político faz alguma coisa que presta, a gente tem de destacar no meio da multidão ali, dizer que está certo, que está coerente. Ô Vera, pode acrescentar o nome da PEC da hipocrisia também, né? Porque já com estudos aí que mostram que, na verdade, que diz que é para beneficiar os mais pobres, serão os mais pobres que irão pagar e muito mais depois, diante deste cenário aí de, como você diz, de implosão do sistema de contenção. É isso, Bocardi, porque se você diz agora que nenhum ordenamento jurídico vale, como você vai reclamar lá na frente, né? E como essa conta vai ficar para ser paga em 2023, isso vai vir na forma de cortes de programas sociais, de algum lugar vai ter que cortar, uma vez que das emendas está cada vez mais difícil de cortar. Os deputados e senadores estão se movimentando para tornar as emendas, inclusive, de pagamento impositivo. Então, de onde você vai tirar, né, quando você precisar conter o rombo que você fez? O governo está com essa lenga-lenga, o senador Fernando Bezerra também, que a gente tem superávit. Mas o próprio Serra, numa entrevista agora ao Globo, mostrou que quando você computar tudo ali no fim do ano, computar os juros da dívida, computar tudo, a gente vai ter déficit de novo, déficit nominal. Então, a gente já vai começar o ano com um rombo, os precatórios que foram postergados vão ter que começar a ser pagos, ainda que de forma parcelada. Então, tem uma conta para o futuro que não se cria dinheiro a partir do nada, vai ter que ser cortado de algum lugar. E aí, esse aumento no auxílio, esse aumento artificial e a revelia da lei, ele vai acabar em dezembro. Então, você continua tendo um problema social para resolver. Não se enxuga gelo dessa maneira, não se resolve problemas sociais gravíssimos dessa forma artificial e ainda mais driblando a lei. A lei eleitoral ela existe por um motivo, é para não dar uma vantagem a um dos competidores que já tem muita vantagem em disputar no cargo. Você já tem um enorme uso da máquina pelo fato de você estar no cargo, mas ainda assim o Senado caiu nessa chantagem, porque nada mais é do que uma chantagem, essa coisa de, olha, se não fizer isso as pessoas vão morrer de fome, sendo que o problema está dado há muitos meses e com um provisionamento prévio e um planejamento prévio, você teria tido como resolver de forma muito mais eficaz. E é isso, agora não adianta chorar sobre o leite derramado. Se o Bolsonaro subir, aí o Lula falou, já o Senado deu uma compra de votos para o Bolsonaro, é verdade, mas ele não estava atento a isso na véspera? Realmente, não, os senadores do PT falam, faltou orientação do partido. Eles não têm mandato, eles não sabem o que eles estão fazendo lá, eles não sabem o que diz a Constituição, eles não sabem o que diz a lei eleitoral, eles têm responsabilidade pelos seus próprios mandatos, deram um cheque em branco na mão do Bolsonaro de medo de serem cobrados na sua base, porque a proposta era super populista, super popular na ponta. Então, é como você diz, teve hipocrisia mesmo de todos os lados, teve covardia também, além de hipocrisia, porque na hora do vamos ver, eles ficaram com medo da reação do eleitorado caso votassem contra, e agora deram uma bela vantagem para o presidente distribuir dinheiro às vésperas da eleição. Ô Vera, vamos falar de Datafolha? Eu sei que você quer comentar ainda mais um pouco os dados do Datafolha de São Paulo, mas antes deixa eu só registrar a Datafolha do Rio e de Minas, que acabaram de sair. Ah, legal. No Rio, o governador Cláudio Castro aparece com 23%, deputado Marcelo Freixo com 22%, então está tudo embolado, né? Empatados aí tecnicamente no primeiro turno. O governador cresceu 5 pontos em relação a abril e o Freixo manteve a estabilidade. Os demais candidatos estão quase todos em empate técnico. Tem o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, com 7%, Eduardo Serra, do PCB, com 6%, e Ciro Garcia, do PSTU, com 5%. Todos em estabilidade em relação a abril. Levantamento realizado entre quarta e hoje, sexta, né? Com 1.218 eleitores no estado. Em Minas, o Romeu Zema tem 48%, contra 21% do Alexandre Calil. O Calil com a maior rejeição, de 27%. A pesquisa mostra também que o Lula é melhor padrinho de Bolsonaro, padrinho do que Bolsonaro, né? Segundo esse levantamento.
Enfim, os outros candidatos todos com pouca percentagem, 4%, 3%, 2%. Pesquisa feita com 1.204 pessoas em 52 municípios de Minas, também entre quarta-feira e hoje, margem de erro de 3 pontos percentuais. Pois é, uma surra do Zema. Vou começar então de trás para frente sobre o ex-prefeito de BH por enquanto, Carol. Então o Lula pode até ser bom padrinho, as pessoas quando perguntam se votariam num candidato dele dizem que sim, mas ainda não associam então o Alexandre Calil como candidato do Lula. Isso dá ao Zema essa vantagem aí, que é uma vantagem praticamente de ganhar no primeiro turno, porque essa já é uma eleição com contornos de primeiro turno, né? Você não tem outros candidatos fortes, tem só os dois praticamente. O PSDB, que já foi muito forte em Minas, teve 4 mandatos, né? 2 do Aécio, 2 do Anastasia, marca 1%. Com o ex-deputado Marcos Pestana. Então, é a eleição da vida do Partido Novo, né? O único governo que o Partido Novo tem. Eles vão pôr todas as fichas para reeleger o Romeu Zema e ele tem uma vantagem para se reeleger, porque aquele acordo com a Vale deu aos cofres do estado de Minas muito dinheiro e ele já era imaginado que ele largaria na frente, mas eu achei que larga com uma grande vantagem, uma diferença que eu não imaginava que ainda estivesse tão grande a essa altura. Então, o Calil tem um grande caminho a percorrer para ser competitivo, para derrotar o Zema. Eu acho que qualquer um dos dois que vence essa eleição, ela tende a se definir no primeiro turno, pelo fato de só terem os dois como candidatos importantes. No Rio de Janeiro, um cenário, como você disse, bastante embolado, mas com uma possibilidade de ainda haver alguns arranjos que não aparecem aí na pesquisa, né? Assim como em São Paulo, ainda tem acordos importantes que podem vir a ser feitos. No Rio, a possibilidade ainda imaginada de o prefeito Eduardo Paes declarar apoio ao governador Cláudio Castro pode dar a ele um impulso a mais aí na campanha. Não que o candidato do Eduardo Paes pontue muito, porque o Felipe Santa Cruz tem 2% só. Mas essa junção no mesmo palanque do governador e do prefeito daria ali um impulso político e de máquina a essa candidatura muito forte. A grande notícia para o Freixo nos últimos tempos foi o embarque da família Maia, né? Com o César Maia como seu vice e o Rodrigo Maia apoiando, algo que há alguns anos também seria inimaginável, assim como o acordo Lula-Alckmin, mas que é fruto de uma guinada ao centro que o Freixo deu desde que deixou o PSOL. Ele está tentando se mostrar realmente em linha com essa guinada que ele deu e mostrar que é para valer e não só uma fachada para vencer a eleição. O Freixo tem um histórico no Rio de Janeiro, que a Carol conhece muito melhor do que eu, de sempre chegar ali com chance, mas não passar do segundo turno por conta da sua pecha, da sua imagem de ser muito à esquerda. Então ele está tentando vir para o centro e trazer, além do voto do Lula, também um voto de centro contra o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Então essa é a grande questão aí. Todo mundo pode achar incoerente a possibilidade do Eduardo Paes apoiar o Cláudio Castro, pelo fato dele ser oposição ao Bolsonaro. Mas aí tem um cálculo pessoal, né? Cláudio Castro só pode se eleger agora e não pode se reeleger, porque ele era vice do Witzel e assumiu o mandato quando o Witzel foi cassado. Então, para o Eduardo Paes é muito mais jogo ter alguém que só pode ter um mandato e que não vai ser obstáculo para ele próprio ser candidato daqui a 4 anos, do que o Freixo vencer e, de repente, ter um período, aí, um ciclo de 2 mandatos, caso vá bem. Então, esse é o cálculo do Eduardo Paes. Ele negou muito que fosse fazer esse acordo, mas agora esse acordo parece caminhar. Fechamos, então, hoje? Não, acho que podemos ainda comentar em São Paulo. Temos mais uns minutinhos. Faltou São Paulo, só preocupado com o horário. Vamos lá. Tô meio fominha aqui. Vou só comentar rapidinho São Paulo, porque o Datafolha saiu depois que a gente já tinha terminado ontem. São Paulo tem 2 cenários, um com o Márcio França e outro sem. O Márcio França ainda pontua muito bem, ainda aparece em segundo no Datafolha. Isso também me surpreendeu. A resiliência dele, um recall meio consolidado. Então, isso mostra que ele vai, entre aspas, vender caro a retirada dele. Vai ter que ser por algo muito vantajoso para ele próprio e para o PSB. Então, ele poderá ir para o Senado, e isso foi facilitado
com a desistência do Datena, e o PSB vai querer contrapartidas do PT em muitos estados. Já obteve no Espírito Santo, que é importante, mas tem um estado muito importante para o PSB, que é Pernambuco, e que o PT insiste em não retirar a candidatura da Marília Reis. Então, acho que ainda tem alguma negociação nacional que o Lula vai tentar arbitrar, mas em São Paulo, o que era muito difícil antes, esse acordo entre Haddad e Márcio França, começa a caminhar. A notícia da retirada dele é melhor até para o governador Rodrigo Garcia que para o próprio Haddad. O Haddad sobe bastante, o que era previsível, mas o Rodrigo Garcia sobe e empata com o Tarcísio. E essa é a principal disputa, né? Ver quem vai ao segundo turno. Se o bolsonarismo ou se o PSDB mantém a chance de manter a sua principal base eleitoral hoje, que é São Paulo. Então essa é uma disputa que vai ser interessante de acompanhar. Acabei. Bota a música em velocidade rápida. A música já é rápida, é Kate Bush, hoje não tem outro assunto. É o lançamento do final da temporada de Stranger Things. Eu mesma já vou ligar o play acabando aqui. E essa música que é de 85 voltou ao primeiro lugar no mundo todo. Então é isso, gente. Agora é todo mundo maratonando. Stranger Minha filha Things, só ouvindo as músicas da minha época, tô adorando. É isso, é isso. Valeu, Viva Voz. Obrigado. Um bom final de semana, viu? Até segunda-feira. Tchau, gente. Até segunda-feira. Ótimo fim de Beijo, semana Vera. pra todos. Vera Magalhães.